Saber Direito desta semana, vamos aprender mais sobre direito civil. Você vai saber sobre conflito possessório, multipropriedade, direitos reais, direito de laje e muito mais. As aulas são com o professor Wesley Pimenta. Olá, seja muito bem-vindo ao Saber Direito. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Wesley Pimenta. Hoje é a nossa aula de número 3. Na aula de hoje, iremos abordar o Instituto do Condomínio. É um curso de Direito Civil, onde nós estamos abordando os direitos reais. Para você que perdeu a aula 1 e a nossa aula 2, convido você a assisti-la no canal do YouTube da TV Justiça. Pois bem, temos ainda, na aula de hoje, o direitos reais através do direito de condomínio. Amanhã iremos tratar do direito de servidão, bem como do direito de passagem e do direito de laje. O direito de condomínio, pessoal, ele está a partir no teu Código Civil, a partir do artigo 1314 do Código Civil. E o que é condomínio? Nós já falamos aqui que condomínio é o mesmo que copropriedade. Quando estiver diante de condomínio, significa que um determinado bem, um determinado imóvel, ali mais de uma pessoa irá exercer aqueles poderes inerentes à propriedade, de forma autônoma e de forma distinta. Cada um ali dentro daquela propriedade terão o chamado grude. Eles poderão gozar, reaver, usar ou dispor daquela coisa. Lembra, nós falamos na nossa primeira aula da composse. E o condomínio é o mesmo que copropriedade. Duas ou mais pessoas são proprietários de uma determinada situação. O condomínio, meu caro aluno, o condomínio ele se divide em três através do Código Civil. Existem os tipos de condomínio voluntário, condomínio necessário ou o condomínio edilício ou por edificação. O condomínio voluntário é aquele condomínio em que as pessoas têm a intenção, têm a faculdade de gerar condomínio. Eles vão gerar copropriedade, como, por exemplo, o regime dos aquestos no casamento. Quando você decide se casar e você adquire propriedade, você começa a adquirir bens, você vai adquirir copropriedade junto com a tua esposa, junto com o teu companheiro. Então, isso é o condomínio voluntário. A pessoa tem a voluntariedade de constituir propriedade com outra pessoa. O artigo 1314 do Código Civil assim dispõe: cada condômino pode usar da coisa, conforme a sua destinação sobre ela, exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la. Ou seja, ele vai poder exercer aqueles poderes inerentes à propriedade. Condomínio necessário, lembre-se, necessário, advém de necessidade. Significa que é um condomínio, é uma copropriedade que a lei vai determinar. É necessário que exista esse condomínio. Como, por exemplo, o artigo 1327 dispõe: o condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas regula-se pelo disposto neste código. Como assim? Significa que o condomínio vai ser necessário acontecer. É quando duas ou mais pessoas são donos de uma determinada coisa. Olha só, quando você tem uma fazenda e há uma cerca que divide as duas fazendas, aquela cerca ali ela vai ter mais ou menos 1,5 metros. Aquele condomínio ali é tanto seu quanto do seu vizinho que está ao lado. Mas aquela cerca ali, ambos terão custos, ambos terão despesas para levantar aquela cerca. Numa fazenda, quando você não é numa fazenda, você não vê duas cercas. Há somente uma cerca que divide as duas propriedades. Mas aquela cerca é um condomínio, porque ambos são proprietários. Ali é uma necessidade, a lei impõe que aquilo ali tem que existir. Ambos pagarão pela metade. Agora, caso um proprietário decide querer aumentar aquela cerca por um tamanho maior do que a lei, do que o código regula, ele terá sozinho que arcar com este ônus.
Uma outra espécie de condomínio necessário é através do patrimônio, que surge através da herança. Quando você tem mais de 2 herdeiros, aquele patrimônio em comum ter mais de 2 donos, ou seja, ali forma-se um condomínio necessário. Mas chega de falar de condomínio necessário, chega de falar de condomínio voluntário, vamos para a aula de hoje, vamos falar de condomínio edilício ou condomínio por edificação. Condomínio edilício ou condomínio por edificação, há algum tema que está sendo sempre julgado no STJ, a jurisprudência está sempre em voga tratando deste assunto. Há alguns aspectos aí relevantes, atualizados para o seu estudo. Olha só, dívida de condomínio, ela é chamada de obrigação propter rem. Professor, o que é uma obrigação propter rem? Aqui eu tenho que levar vocês novamente lá para o direito das obrigações do Código Civil, do artigo 233 ao 420. Quando eu estou diante de uma obrigação propter rem, meu caro aluno, significa que é uma dívida da coisa. A dívida é daquela coisa. Se a dívida é da própria coisa, significa que a dívida vai acompanhar a coisa. A coisa vai responder pela dívida. Por exemplo, se você tem uma dívida de condomínio, essa dívida de condomínio não foi paga, o seu imóvel pode ser penhorado, vai poder responder pela dívida? Sim, porque aquela dívida do condomínio que não foi pago, não é você que está devendo. É a coisa, é a sua unidade habitacional que está devendo aquela coisa. Então, o seu bem pode ser penhorado? Pode ser penhorado para pagar aquela dívida. Se você não pagou também o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, a sua coisa pode ser responsável? Sim, porque aquele ali é um imposto sobre a coisa. Então, é possível a penhora daquela coisa para satisfazer débitos tributários? Também é possível. Quando você está diante de uma obrigação propter rem, significa que a coisa vai responder por ela. Então, antes de você adquirir uma propriedade em condomínio, é de suma importância que antes de você fechar o contrato, antes de você fazer o pagamento, antes de você ir até o cartório, registrar a propriedade em seu nome, a fazer aquele registro da transferência, é necessário que você vá até a Secretaria de Impostos do município, da sua cidade, e verifique se aquele imóvel tem alguma dívida tributária. Verifique junto ao condomínio se aquele imóvel, aquela unidade habitacional, daquele condomínio que você está querendo adquirir, possui algum tipo de dívida junto ao condomínio. Porque se tiver dívida do condomínio, é uma obrigação que acompanha a coisa. Então não adianta você alegar que você não sabia, que você foi passando para trás, que houve algum vício no negócio jurídico. Porque aqui não há que se falar em vício no negócio jurídico. Aqui você está comprando uma coisa que vai estar adquirindo uma dívida com ela. Você compra uma coisa que vai ter com elas os benfeitorias, aquelas coisas todas, mas você pode correr o risco de ter uma dívida. E aquela dívida, você vai assumir ela. Você vai ter que pagar por aquela dívida. Porque se você não pagar aquela dívida, você pode perder a sua coisa. Porque essa é uma obrigação propter rem. Vem comigo. O artigo 1331 do Código Civil, ele dispõe sobre o condomínio edilício. E quando é um condomínio edilício ou um condomínio edificado, significa que eu tenho propriedades mistas. Como assim, professor? Propriedades mistas, meu caro, significa que em determinado condomínio, além de ter propriedades que são áreas comuns, que são de coproprietários, todo mundo é dono daquela área comum que ali está, além disso, eu vou ter o quê? Eu vou ter a chamada proprietário da unidade habitacional. Eu vou ter o proprietário que vai ser dono de uma parte sozinho, ele vai exercer com exclusividade. Acompanha comigo a leitura do artigo 1331. Caso você esteja de posse do teu Código Civil, o artigo é o 1331. Olha só, pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva, ou seja, é a unidade habitacional, é o apartamento do proprietário,
é a casa em que ele mora. Ou então, existe também partes que são propriedade comum dos condôminos, perdão. Então, essas partes que são propriedade, áreas comuns dos condôminos, são o quê? São as áreas comuns. É a piscina, é a churrasqueira, é o playground, a quadra de esportes lá do condomínio. Tudo isso aí é chamado área comum. O hall de entrada, o elevador que você chega até o teu apartamento é área comum. Ali você não é dono com exclusividade. Ali você vai ser dono de forma com outros coproprietários. Cuidado com a cobertura de um condomínio, pois essa cobertura ela vai ser considerada área comum, salvo se a convenção condominial assim não estipular, se for de um condômino exclusivo. Mas, via de regra, as coberturas dos condomínios edilícios são áreas comuns. Quando a cobertura for área exclusiva de um determinado condômino, ele vai responder por todas as benfeitorias ali, por toda a manutenção e não pode prejudicar os demais condôminos. Beleza? Meu caro, quando eu estou diante de um condomínio, eu tenho dentro do meu condomínio a vaga de garagem. Vaga de garagem é onde eu posso estacionar o meu veículo. E aqui para os direitos reais, você tem que se atentar a qual é o tipo de vaga de garagem que você tem no seu condomínio. Por quê? Porque a vaga de garagem, ela pode ser distinta da unidade habitacional. Ou seja, significa que ela vai ter uma matrícula própria no registro imobiliário. Pode ter a vaga de garagem com matrícula acessória à unidade habitacional na qual você reside. Ela não vai ter matrícula própria, ela vai estar vinculada à sua unidade habitacional. E, por fim, existe a vaga de garagem, que é bem acessório, que é a área comum. Ou seja, o que significa que essa vaga de garagem ela vai ser acessória? Significa que a vaga de garagem ela vai estar, se você vai poder parar em qualquer uma das vagas de garagem que ali estiver livre. Como assim, professor? Se tiver vaga de garagem sem, como se fosse área comum, aqui estiver livre, eu vou poder estacionar, beleza? Agora, o que surge aqui para a gente aqui no direito brasileiro? Surge a súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 449 do STJ dispõe o quê? A súmula 449 dispõe que não considera a vaga de garagem com matrícula própria no registro imobiliário como bem de família. Ou seja, se você tiver uma vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis, que é aquela vaga de garagem ali, quando você chega lá no cartório, você chega no cartório de imóveis e você fala assim, eu quero aqui toda a vida do Wesley Pimenta, eu quero que saia aqui a certidão dele positiva, o que ele tem registrado nesse cartório. E a partir do meu CPF vai sair ali, se eu tenho vaga de garagem, quantos imóveis eu tenho, qual é a localidade desses imóveis, todos esses fins. Se sair uma vaga de garagem, um registro com uma vaga de garagem sozinha, aquela vaga de garagem, ela pode ser penhorada. Como assim? Significa que ela não vai ser alcançada pelo conceito de bem de família. Dessa forma, a vaga de garagem pode ser penhorada para satisfazer o crédito do meu credor. Agora, se a minha vaga de garagem, que está registrada junto ao meu apartamento, junto à minha unidade habitacional, como bem acessório, vai gozar dessa proteção. Vai ser estipulado a ela, vai chegar a ela o alcance de bem de família. Portanto, essa vaga de garagem, pessoal, ela não vai poder ser penhorada, tendo em vista que ela vai estar abrangida pelo conceito de bem de família. Quando o STJ, no ano passado, em meados de julho do ano de 2018, houve a seguinte decisão. Ele disse o seguinte, que quando você tiver uma dívida do condomínio perante terceiros, é possível a penhora de um bem de família
para satisfazer o crédito de um condomínio, de um credor, perante quem? Perante o condomínio, quando o condomínio não tiver possibilidade de poder arcar com os débitos na execução. Olha só, nós já tratamos na aula de hoje, nós tratamos na primeira aula do direito possessório, nós falamos na segunda aula do direito de propriedade, da multipropriedade, da uso capião. Hoje nós começamos a aula falando do direito de condomínio, das espécies de condomínio que estão reguladas pelo Código Civil, da forma que são as suas obrigações condominiais, a natureza da obrigação condominial. E para a gente fixar a matéria, vamos para o primeiro quiz da nossa aula de hoje. Na tela. Convenção de condomínio pode proibir animais domésticos, como os cães e gatos? Letra A. Somente quando provocarem prejuízos à segurança, higiene, saúde e ao sossego dos vizinhos? Nunca. Sempre ou pode desde que os animais sejam de grande porte? Pois bem, excelente tema para a gente discutir. No nosso quiz, a primeira alternativa é a letra A de aprovado. Para você que está aí nos seus estudos, você vai ser aprovado através da letra A. Então, é possível que os animais domésticos em condomínio, desde que este não fere a saúde, a segurança e a higiene dos demais condôminos ou dos que ali frequentem, beleza? Quando eu estou falando de animais em edifícios edilícios, significa que o STJ, em recente julgado em maio de 2019, autorizou a permanência os animais domésticos, como cães e gatos de demais outras espécies, desde que não causem riscos à saúde, à segurança e à higiene dos demais condôminos e aos outros demais que ali estão, que ali frequentam o condomínio. Seguindo o nosso curso, vamos abordar aquela questão do bem de família que pode ser penhorado para pagar dívidas condominiais. Pasmem, como assim? Em um determinado condomínio, desprendeu uma pastilha. Então, o prédio responde pelas ruínas que ali dele que está. Artigo 937 do Código Civil. Olha só, caiu um determinado pastilha e veio a ferir uma pessoa, um transeunte que estava passando embaixo da marquise do prédio. Desta forma, quando ele foi agredido, ele sofreu um dano. Um dano, através disso, é uma responsabilidade civil objetiva. O condomínio vai responder para aquela pessoa que foi vítima do evento danoso. Em sede de execução, não localizou bens passíveis do condomínio para poder satisfazer o crédito. Como não foi possível satisfazer aquele crédito, o credor, pediu ao magistrado que lhe fosse deferido o quê? A penhora de uma das unidades habitacionais para satisfazer o crédito. Inconformado com esse pedido, um dos condôminos ajuizou embargos de terceiro para poder pedir o quê? Que fosse-lhe afastada essa situação, tendo em vista que se tratava de bem de família, é uma unidade habitacional autônoma e, por esta razão, não poderia ser objeto de penhora. Este caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e, no julgamento do recurso especial, o ministro disse o seguinte, que por se tratar de uma dívida condominial, ela tem natureza de obrigação próprio terreno. Então, a coisa pode sim responder pela dívida do condomínio para satisfazer dívidas perante a terceiros. Meus caros, então, esse condômino, ele tem alguns deveres. Esses deveres que ele tem que fazer está positivado no Código Civil. Ele tem que cumprir algumas obrigações. E é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário. O que significa isso aqui? Significa que o condômino, ele deve pagar as suas prestações condominiais. Ele tem que fazer o pagamento da mensalidade do condomínio, porque o condomínio precisa sobreviver, o condomínio precisa de manutenção.
ele tem 3 direitos, os condôminos. Que direitos são esses? Estão lá no artigo 1335. O condômino, ele tem direito de usar, fruir, livremente dispor de suas unidades, ou seja, das suas unidades habitacionais. É por isso que ele pode usar e fruir, ele pode ter o direito de propriedade, ele pode ter um animal doméstico, igual nós falamos há pouco tempo. Ele tem o direito de usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Ou seja, ele tem o direito de usar do elevador, do hall de entrada, da piscina, da churrasqueira. Lembre-se, ali são áreas comuns, mas salvo convenção condominial, é possível o uso exclusivo de um condômino de determinada área exclusiva, de área comum? Sim, é por isso que em determinados condomínios, as pessoas fazem o quê? Reserva da churrasqueira. E ali fica restrita a ela e aos seus convidados o uso daquela churrasqueira. E por fim, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, desde que ele esteja quite com as suas obrigações condominiais. Então, o condômino ele tem direito de utilizar dessas coisas e ele não pode votar se ele estiver o quê? Inadimplente. Agora, uma questão que está em voga na jurisprudência é a situação do condômino inadimplente, porque os condomínios estavam querendo proibir o acesso do condômino inadimplente às áreas comuns. Como assim? Como o cara não pagava o condomínio, não estava em dia com as suas obrigações, o condomínio queria impedir o acesso dele ao elevador. Imagine, senhores, a situação, o cara mora no 25º andar de um condomínio edilício. Todo dia ele tem que subir 25 andares de escada ou descer 25 andares de escadas. Suponha que a sua esposa esteja grávida, esteja de resguardo, é um dano, é um caos para esse condomínio que está inadimplente, subir 25 andares. Ele não puder utilizar, ter que passar pelo hall de entrada, ter que entrar somente pela garagem, ou utilizar somente do elevador da área de serviço, não puder usar o elevador social. O condômino que tem um filho que está com a idade de 7 anos, 10 anos, e é repelido, que é impedido de brincar no playground, porque o seu pai está ali inadimplente, não conseguiu pagar as cotas condominiais. Diante disso, o STJ entendeu que isso é um abuso do direito, que o condomínio não pode proibir o acesso do condomínio inadimplente às áreas comuns. Desta feita, é necessário que o condomínio utilize de outros meios executórios para satisfazer o seu crédito. O Código de Processo Civil de 2015, ele abre um leque de possibilidades e a jurisprudência vem ratificando isso aí para possibilitar o quê? Forçar o cumprimento da obrigação, forçar o pagamento. STJ já permitiu a suspensão, já proibiu a suspensão do direito de dirigir da CNH, isso aí também foi uma repercussão, de forma que, como medida coercitiva de forçar o devedor a pagar o credor. Eu tenho as medidas executórias, eu posso pedir penhora daquela unidade habitacional, já que é uma obrigação próprio terreno. Mas você pegar e proibir o acesso às áreas comuns, isso aí é um abuso do direito, não é permitido na jurisprudência, no entendimento do STJ. Perfeito? Meus caros, quanto à locação temporária por meio de aplicativo, o que está em tona no Superior Tribunal de Justiça? O que a jurisprudência vem dizendo a respeito deste sentido? Quando a pessoa adquire um apartamento, ela tem a intenção de ali se manifestar de forma o quê? Definitiva. Se ele tiver um ânimos definitivo de domicílio, de ali morar e de ali permanecer de forma definitiva. Ele tem um grude, ele pode gozar daquela coisa. Gozar é o quê? É colher os frutos que nós falamos na primeira aula, os frutos civis, através de hospedaria, através de aluguel, através de eu vou adquirir frutos daquela coisa que eu comprei. Eu posso dispor, eu posso vender aquela coisa que eu comprei. Então, que estava em discussão é a seguinte situação. Um condomínio entrou com uma ação querendo repelir um condômino de realizar o aluguel
da sua unidade habitacional, da sua área exclusiva, por meio daqueles aplicativos de hospedagem ou de locação. Dentre eles, há um aplicativo que faz esse tipo de intermediação entre o locador e o locatário. No caso, o locador seria a pessoa que está querendo locar aquele imóvel. Locatário é a pessoa que vai deixar que o outro utilize da sua locação. Esse recurso especial, ele ainda não foi julgado, tendo em vista um pedido de voto vista que foi realizado por um dos ministros dessa turma. Mas o relator já proferiu seu voto. Nesse voto do STJ, o ministro entende que é possível, sim, a aplicação da locação por meio desses aplicativos de locação, porque ele entende que esse aplicativo é uma locação de curta temporada e não entra no caso de hospedaria, porque se fosse hospedaria, aí o condomínio podia vetar, porque vai fugir da função social daquela propriedade, daquele condomínio. É um condomínio que é para fins de moradia. Nesse caso aqui é para locação, ainda que temporária. Imagine só, carnaval chegando no ano que vem, você quer ir para o Carnaval de Salvador, você quer chegar lá na Barra e você, por meio do aplicativo, você consegue alugar um apartamento. Você não está ali se hospedando de forma curta, você está alocando o apartamento de forma temporária, seja pelo período de uma semana, seja pelo período de 2 semanas, mas então, como você está diante de locação, você vai estar regulado lá pela Lei de Locações, pela Lei 8245 de 91, que regula a locação por temporada. Então, é possível sim o aluguel desse condomínio, dessa unidade habitacional por meio desses aplicativos. Ainda não foi julgado, mas provavelmente a corrente segue para este entendimento, tendo em vista que o condômino, ele tem o direito de propriedade. Da parte que é dele exclusiva, ele pode fazer o que ele quiser. Se o condomínio quiser impedir ele alugar aquele apartamento dele, ele vai estar diante de ferindo o direito à propriedade do condômino. Tudo bem até aqui? Meus caros, já falamos de obrigações próprio terreno, falamos de vaga de garagem, da súmula 449 do STJ, tratamos também do inadimplemento e da restrição das áreas comuns dos condôminos inadimplentes, falamos do bem de família que pode ser penhorado para satisfazer o débito, a dívida do credor, quando ele quer penhorar uma unidade habitacional, quando o condomínio não tem despesa, não tem recursos para pagar. E, por fim, falamos dos animais e da locação por temporada. Quero convidar você agora para participar do nosso segundo quiz. Vamos lá? Condomínio pode proibir o condômino inadimplente de utilizar as áreas comuns? Veja bem, ele pode desde que esteja na convenção do condomínio. Ele pode independentemente de convenção do condomínio. Ou letra C, ele pode, mas desde que seja o elevador. Ou ele não pode proibir o acesso às áreas comuns. Aqui no nosso quiz, a resposta correta agora vai ser a letra D. O condomínio ele não pode proibir o condômino inadimplente de utilizar das áreas comuns. Por quê? Porque isso aí é considerado abuso do direito. Se é abuso do direito, vai ferir a ele ali a sua utilização do seu grude, das áreas comuns. O condomínio deve fazer o quê? Utilizar de outros meios executórios para cobrar a dívida, para cobrar o crédito que tem direito. Mas proibir ele de utilizar as áreas comuns pode gerar até aí uma responsabilidade civil, um chamado dano moral. Senhores, então, vamos seguindo aqui no nosso curso. Hoje nós estamos tratando do direito do condomínio edilício, positivado a partir do artigo 1331 do seu Código Civil. Quero falar agora com os senhores a respeito desse prazo prescricional. Qual é o prazo que o condomínio tem para me cobrar, professor? Eu já falei para você que essa é uma obrigação próprio terreno,
que a própria coisa responde por ela. Segundo o STJ, pessoal, o prazo prescricional, ou seja, o condomínio tem até 5 anos para cobrar essa dívida. Segundo o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil. Acompanha comigo aqui a leitura do artigo 206. Olha só. Prescreve-se. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei prescreve, artigo 206. Prescreve, parágrafo 5º, em 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Por que instrumento público ou particular? Porque o condomínio precisa registrar a sua convenção condominial. Ele precisa ser registrado. O condomínio, para nascer, ele precisa ser registrado no cartório de imóveis. Por que ele precisa ser registrado? Conforme eu falei com vocês na aula passada, como o condomínio é um dos direitos reais, todo direito real precisa ser levado a registro. O artigo 1332 traz para a gente a forma que nasce o condomínio. O condomínio, pessoal, ele vai ser instituído, olha só, institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva ou a determinação da fração ideal. O condomínio vai dizer o que é área comum e o que é área exclusiva. Por fim, o 1333 diz o seguinte, que a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre se obtenham posse ou detenção. Pois bem, o artigo 1333 do Código Civil, ele traz a seguinte situação. A convenção condominial precisa ser levada a registro. Para quê? Para que ela surja a efeitos jurídicos. Mas, cuidado, atente-se para a súmula 260 do STJ. A súmula 260 do STJ dispõe que a convenção condominial que não for levada a registro terá validade perante os condôminos que nela fazem parte. Mas, para que façam força perante a terceiros, ela precisa ser levada a registro no cartório de imóveis. Já falamos de bem de família, de inadimplência, da constituição de condomínio. Vamos falar um pouco de mudança de fachada. Por quê? O condomínio, ele é proibido de alterar a fachada. O artigo 1336 do Código Civil dispõe que é dever do condômino não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. Recentemente, em um julgado no STJ, através de um recurso especial, o STJ disse que não é possível a alteração de fachada, ainda que seja em um prédio bem alto, que seja um arranha-céu. O STJ falou que a redação do Código Civil é bem clara ao vedar a proibição do condômino de alterar fachadas. No caso concreto, era um condomínio que tinha a fachada toda branca e o condômino resolveu alterar a sua esquadrilha de fachada, da quarta parte ali das suas janelas, da sua varanda, para preto, porque ele não queria. E pegou por conta própria e alterou a fachada. O condomínio insurgiu contra isso, ajuizou uma ação de uma obrigação de fazer contra este condômino, e aí isso foi para o STJ. O STJ deu razão ao condomínio, tendo em vista que não é possível que o condômino altere a fachada do condomínio. Beleza? Senhores, quanto eu estiver falando de loja no térreo, significa o quê? Significa que no condomínio eu posso ter, entre as unidades habitacionais, lojas no térreo. Lojas no térreo que vão ter acesso para a própria via pública.
vai ter acesso diretamente à rua. É uma loja, que vai estar dentro de um condomínio, mas que não vai utilizar o quê? De áreas comuns. E aí, desta feita, não concorre com gastos relacionados a serviços que não lhe sejam úteis, salvo disposição e contrário. Como assim? Tem uma loja, que lá nessa loja, no térreo funciona a loja e em cima funcionam unidades habitacionais. Há uma padaria lá embaixo. A padaria funciona no térreo. Isso aí acontece muito em algumas cidades. Quando você tem lá nesse condomínio edilício o playground, a piscina e tudo mais, se a convenção condominial assim dispuser, aquela loja que está no térreo do condomínio, ela não vai ter que arcar com custos para despesa e para manutenção e custeio daquelas áreas comuns. Beleza? Meus caros, veja bem, quando eu estiver diante de condomínio necessário, condomínio edilício, significa que o condomínio precisa realizar algumas obras de caráter voluptuárias ou obras de caráter necessário. Nós falamos na nossa primeira aula. Eu tenho as benfeitorias necessárias e eu tenho também as benfeitorias voluptuárias. E eu quero que a atenção de vocês para o artigo 1341. O artigo 1341 assim fala: a realização de obras no condomínio depende, se voluptuárias, ou seja, aquelas que vão dar maior deleite, dar maior conforto, maior luxo ao condômino, que vai somente trazer benefícios ali para poder, no momento de lazer, gozar daquela coisa, utilizar com seus vizinhos, com seus familiares. Para se for uma obra de caráter voluptuário, eu preciso dos votos de 2/3 dos condôminos. Ou seja, reúne-se os condôminos em uma assembleia para que seja feito ali a tratativa, seja feita uma votação, se vai haver a necessidade de fazer aquela obra voluptuária. Se for, eu preciso do voto de 2/3 dos condôminos, diferentemente das benfeitorias necessárias. Como assim as necessárias? Benfeitorias necessárias são aquelas necessárias para conservar o bem, para que a coisa não se pereça, para que a coisa não estrague. Então, quando eu fizer uma assembleia e eu for fazer uma benfeitoria necessária, eu vou precisar de votos da maioria dos condôminos. Isso são benfeitorias não de todos 2/3, mas somente da maioria. O que é a maioria? 50% mais um. Beleza? Meus caros, nós já falamos de obrigações de próprio terreno, de vaga de garagem, do bem de família que pode ser possível ser penhorado para pagar a dívida do condomínio perante terceiros quando o condomínio não tiver condições de pagar aquela dívida em sede de execução. Falamos do inadimplemento e das restrições às áreas comuns, da vedação de animais que está em foco aí no STJ, nessa jurisprudência, porque depois disso ainda houve condomínios que ainda estavam descumprindo essa decisão do STJ, multando pessoas que estavam com animais que não causavam riscos. Essa multa é válida? Não é válida. É como se aquele condômino fosse um condômino antissocial. E aí ele tem que ter direito ao quê? Ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Condômino antissocial ou condômino que causa graves transtornos, ele vai estar diante do direito de vizinhança. Quando que eu vou ter esse direito de vizinhança? Quando eu causar transtorno ao meu vizinho. Nesse caso, o condômino aqui que tem um animal que é dócil, que não causa risco à higiene, nem à saúde, nem à segurança dos demais condôminos, ele não pode ser considerado um condomínio antissocial. Então, ele não pode ser multado. Diferentemente de um condômino que faz do apartamento, da unidade habitacional, diversos fins, dá outros fins da função social. E aí ele pega naquele condomínio ali e traz ali diversas formas ali, bagunçando o condomínio, causando transtorno na ordem pública, som alto até tarde. É por isso que existem multas. Quando essas multas vão ser aplicadas, nós estamos diante do artigo 1337 do Código Civil. O artigo 1337 do Código Civil, ele fala para a gente o seguinte, que o condômino
ou possuidor que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio, poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais. Ou seja, analisada a falta que ele fez, se a falta for grave, se for uma falta que é prejudicial, foi a primeira, mas analisando a gravidade ali, o STJ entende que ele pode ser multado em até 5 vezes o valor das taxas condominiais. Contudo, o STJ entende também que para a aplicação do código dessa multa, se for reiterado, se for um condomínio antissocial, que sempre está causando transtorno, que sempre está causando problemas para a vizinhança, para os demais condôminos, essa multa pode ser dobrada, ou seja, você vai pagar até 10 vezes do valor que você pagaria pelo valor do condomínio, tá bom? Senhores, o artigo 1338, ele fala o seguinte: resolvendo um condomínio alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á em condições iguais qualquer dos condôminos a estranhos e entre todos os possuidores. Significa que aquela vaga de garagem que você tem no seu condomínio, que você pode dispor dela, você pode alugar, você pode vender para outra pessoa, mas preferencialmente você tem que vender essa vaga de garagem para um próprio condômino ou para uma pessoa que esteja o quê? Frequente aquele condomínio, para que não venham pessoas estranhas utilizar o condomínio no qual você está residindo. Então, gente, falamos da expulsão temporária, falamos de mudança da fachada. Eu quero a sua atenção agora para a súmula 478 do STJ. A súmula 478 do STJ, ela dispõe o seguinte, que na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. Como assim? Quando você estiver executando um crédito de um determinado condômino ou de uma determinada pessoa e ele tem créditos condominiais, esses créditos condominiais, eles terão preferência sobre o crédito hipotecário. Ou seja, vai receber primeiro do inadimplente quem tem o quê? Créditos condominiais, que é a obrigação próprio terreno, que acompanha a coisa. Depois vem o quê? A hipoteca, quem que deu aquela coisa como bem de garantia. Estamos caminhando no nosso curso, já falamos muito de direito de condomínio. Vamos ver como é que está o conhecimento de vocês? Vem comigo na tela para o nosso último quiz de hoje. São deveres do condômino não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, convocar a assembleia dos condôminos, realizar o seguro da edificação, votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite. Nesse caso, olha só, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação é um dever do condômino. Ele não pode fazer obra que vai alterar, que vai causar risco na edificação. Convocar a assembleia dos condôminos é dever de quem, gente? É dever do síndico. E realizar o seguro da edificação também é dever de quem? De síndico. Então é dever do condômino não realizar obras, não realizar obras que causem o risco na segurança do prédio. Isso aqui está no teu artigo 1336, inciso 2. São deveres dos condôminos contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário. Número 2, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Além disso, ele não pode alterar a fachada. Por quê, gente? Recentemente, o que aconteceu no estado do Ceará? Infelizmente, houve uma tragédia na qual um prédio veio a desabar. Depois disso, surgiu umas imagens que havia uma pessoa batendo no pilar daquele edifício. O que aconteceu com aquele edifício? Ainda não foi comprovado com laudo, mas aquele edifício veio abaixo. Ali houve um descumprimento do dever de quem? De um dos condôminos. Como aquele condomínio veio abaixo,
quem causou o dano aos demais terá o quê? Terá que responsabilizá-los, porque houve aqui uma responsabilidade civil. Veja bem, quando eu estou falando de condomínio, significa que são várias pessoas que são donos de determinada áreas comuns. Quando eu tenho áreas comuns, se eu deixar tudo solto, vai ficar bagunçado. Eu preciso de uma pessoa para organizar, para cuidar daquela área comum, daquela área que todos são donos. Essa pessoa que vai cuidar dessa área comum, nós vamos chamar de síndico. É o síndico do condomínio edilício. E o síndico, pessoal, ele tem alguma das atribuições. Ele tem que realizar algumas tarefas. O que o síndico deve fazer? O síndico ele tem que fazer, está lá no artigo 1348, compete ao síndico convocar a Assembleia dos Condôminos. Ou seja, no nosso quiz, a letra B está errada por quê? Porque não é dever do condomínio, dos condôminos. É dever de quem? Do síndico convocar. Ele tem que representar ativa e passivamente o condomínio em juízo. Ou seja, quando o condomínio ele tem personalidade jurídica? Tem. O condomínio é uma pessoa jurídica. Ele tem registro no Conselho Nacional de Pessoas Jurídicas. Ele vai ter um CNPJ. Ele pode figurar como parte em processo? Pode figurar tanto como polo passivo como polo ativo. Mas sempre, como ele é uma pessoa jurídica, ele é um ente o quê? É um ente imaginário. Mas ele produz o quê? Efeitos jurídicos. Para você chamar um condomínio em juízo, você vai ter que chamar a figura do síndico. O síndico é quem responde pelo condomínio. O síndico é que vai estar ali à frente das contas do condomínio. Agora, no CPC de 73, um pouco atrás, o síndico, o STJ falou que era o síndico quem era que tinha legitimidade para figurar em ação cautelar de exibição de documentos. Porque, veja bem, como é que você vai pegar o condomínio e pedir que o condomínio exiba os documentos? Era o síndico que tinha o quê? Essa legitimidade para exibir estes documentos. Agora, se você vai demandar contra o condomínio, é possível, você é o condomínio e você está com raiva do seu condomínio porque ele te proibiu de utilizar das áreas comuns. Você quer impedir que o condomínio não cesse que você utilize as áreas comuns. Quando você ajuiza a ação, você pede a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. É possível que você peça a incidência do Código de Defesa do Consumidor? Não. O STJ entende que entre condôminos e condomínio não há relação de consumo. Por que não há relação de consumo? Porque no Código de Defesa do Consumidor eu tenho duas figuras, entre elas o consumidor, que é toda pessoa física ou jurídica que vai adquirir produto ou serviço, e o fornecedor de produtos ou serviço. Eles vão estar ligados por meio de um produto ou um serviço. Através disso gera a relação consumerista. Como o condomínio, ele não é atividade fim dele, cobrar do condomínio as taxas de mensalidade como forma de exercer uma atividade, de melhorar, o STJ entende que não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações de condomínio. Agora, se é uma relação entre você, pessoa física, e a administradora de condomínio, aí sim é possível essa aplicação, é possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? É a atividade fim da administradora de condomínio que realizar esse serviço de administrar esse condomínio, receber um montante, receber valor por conta dessa situação, dessa atividade comercial que ela exerce. Beleza? Meus caros, quando eu falo de condomínio, significa que eu estou falando que na execução de crédito relativo às contas condominiais, este vai ter preferência sempre sobre o hipotecário, igual eu falei para vocês há pouco tempo. O condomínio que vai estar diante de um crédito condominial, ele vai ter preferência sobre o crédito hipotecário. O crédito hipotecário vai ter que aguardar primeiro pagar os créditos condominiais para que sobre o quê? Para que sobre uma quantia relativa ao condomínio.
Beleza? Então, meus caros alunos, o síndico que vai ser eleito, ele tem um mandato. E esse mandato é de quanto tempo? A resposta está lá no artigo 1347. O 1347 fala que o síndico terá um mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Esse síndico é a pessoa que vai representar o condomínio, igual nós vimos. O síndico vai à assembleia. Quem é a assembleia? A assembleia dos condôminos. Vai escolher um síndico que poderá não ser condômino. Como assim? Eu posso escolher de fora, gente. Posso ser um administrador de condomínio, pode ser o vizinho do condomínio ao lado, que pode ser o síndico do meu condomínio. Não necessariamente o síndico precisa ser um condômino. E ele vai administrar o condomínio por um prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. E ele tem que fazer o quê? Tem que cuidar do condomínio, representar o condomínio, em ações, cumprir a convenção e regimento interno de demais determinações, elaborar o orçamento da receita e despesas relativas a cada ano. Então, sempre ele tem que fazer, além disso, o quê? Ele é obrigado a fazer o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial. Então, todo condomínio edilício precisa de um seguro. E aí, senhores, além das taxas ordinárias nos condomínios, o que são as taxas ordinárias? Taxas ordinárias são aquelas que eu vou cobrar de forma mensal, de forma ordinária, de forma natural. É possível que eu tenha também a chamada taxa extra. O que é a taxa extra? Vamos fazer uma votação para uma taxa extra para implementar no condomínio a biometria facial, a biometria, que nas portarias seja a entrada por meio da digital, da detecção facial. E aí, isso é uma benfeitoria voluptuária ou útil? É uma benfeitoria voluptuária, que a coisa vai melhorar. Necessária seria o quê? Somente para a conservação do bem. Quando eu tenho esse tipo de situações, os condôminos vão votar para a elaboração ou não de taxa extra. Essa taxa extra ele vai pagar junto com a taxa ordinária. Tudo bem? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula nossa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima com mais Direitos Reais. Obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.